NATO, por exemplo, teve um papel importantíssimo, bem, ou um papel muito influente na intervenção nesses países. À qual a União Europeia seguiu atrás, já para não falar daquilo que é o maciço fornecimento de armamento para conflitos onde a União Europeia não está diretamente, mas por via daquilo que é o fluxo de armamento, naturalmente está... Do Reino Unido, Alemanha, França... Mas por exemplo, o Iémen, o conflito bélico no Iémen, a agressão da Arábia Saudita ao Iémen. Não é? E muitas vezes fala-se da questão da possibilidade do embargo de armas, mas objetivamente nada foi feito para limitar a venda de armamento europeu. Mas deveria existir uma regra da União Europeia para o embargo de armas quando se sabe que a maior parte das armas que estão a matar pessoas no Iémen, por exemplo, vêm da União Europeia? Nós infelizmente temos vindo a assistir no contexto da União Europeia ao cada vez mais fortalecimento de políticas militaristas, de financiamento da indústria militar, da indústria da guerra. Aliás, estamos a discutir o próximo quadro financeiro plurianual, onde a proposta da Comissão previa, ao mesmo tempo que cortava na coesão e nos fundos estruturais, de uma forma muito significativa, previa um aumento de mais de 1000% dos fundos para a guerra, assim os enumeramos, e a criação de um fundo europeu de defesa, por exemplo, com a alocação de 13 mil milhões de euros para o investimento na indústria da guerra europeia, leia-se sobretudo naquilo que são a indústria europeia, que está concentrada também nas grandes potências europeias também, ou seja, dentro do mal, é um mal que distribui os fundos também de uma forma concentrada. Esse é um pouco o histórico dos fundos. E por isso, naturalmente, quem está a produzir e a alimentar a guerra, a alimentar a necessidade de ter uma capacidade de intervenção fora, inclusive, do próprio território da União Europeia, não imporá limitações àquilo que seja o embarque, aquilo que seja a venda de armas, por exemplo, para outros países que são, aliás, seus aliados. Nós pugnamos por uma política de paz, de desarmamento. Naturalmente não descuramos a necessidade de haver forças armadas em cada um dos países, mas com uma função que é o de assegurar a integridade territorial de cada um dos países e a soberania nacional. E, portanto, aliás, mas pode-se dizer que, tendo em conta até a própria Constituição da República Portuguesa, as Forças Armadas não devem, na nossa perspectiva e respeitando a nossa Constituição, não devem servir para a intervenção externa, não é? Cumprem com aqueles objetivos que eu enumerei. Mas pode-se dizer que os impostos dos cidadãos europeus estão a financiar e a promover a guerra no Médio Oriente, por exemplo, ou em África? Bom, a partir do momento em que fundos do orçamento comunitário estão a ser alocados para o desenvolvimento da indústria militar, para a criação, por exemplo, da cooperação permanente no âmbito militar, podemos dizer que, de facto, os fundos dos cidadãos europeus estão também a ser utilizados para alimentar a indústria de guerra. Aliás, temos feito alguns questionamentos, por exemplo, àquilo que é a alocação de verbas para a investigação, por exemplo, a empresas israelitas, que ainda que advogando práticas civis, mas que sabemos que depois estão ligadas à indústria do armamento, Israel, que tem alimentado um conjunto de conflitos ali na sua região, desde logo, por exemplo, a agressão à Palestina, numa postura de quase alimentação de um quase genocídio contra um povo e de ocupação total de um território. Não queria fugir à primeira pergunta. Em relação ao acordo. Nós afirmámos que foi um acordo criminoso, não é? Que faz, portanto, por um lado nega aquilo que são as responsabilidades da União Europeia nas causas, aquelas que enunciei, e na resposta de efetiva solidariedade com aqueles que procuram auxílio. Repare, eu tive numa das embarcações que esteve à costa de Malta durante uma semana à espera da autorização de embarque, violando aquilo que é o direito internacional e o direito marítimo. E uma das coisas dos testemunhos que pude, dos vários
testemunhos que pude recolher, incidem em duas ideias. A primeira é de que, contrariando até esta ideia de uma invasão de refugiados e de migrantes, e é curiosa esta dicotomia que se procura fazer nestes fluxos migratórios entre refugiados e migrantes, a maior parte deles, quando sai do seu país, não tinha a Europa como destino. Muitos deles, por exemplo, tinham a Líbia como destino. Líbia, que é hoje um país completamente destruído pela intervenção também da União Europeia e das suas potências. E a outra nota que eles dão é que nós só procuramos um sítio onde estejamos em segurança e onde possamos seguir com a normalidade a nossa vida. Portanto, continuar os estudos, procurar emprego. Aquilo a que nós temos assistido, e o acordo com a Turquia foi um passo que, aliás, está a ser replicado ou a procurar ser replicado com outros países do norte da África, nomeadamente a Líbia, e também com políticas da União Europeia, mesmo em África, portanto, na melhor controle de fronteiras, estende-se, por exemplo, ao Sudão. Eu estive no Sudão, numa visita do meu grupo político no Parlamento Europeu, e uma das coisas que foi perceptível foi a formação de unidades de controlo territorial de fronteira, a criação de unidades de controlo territorial de fronteira com apoio logístico e de treino por parte da União Europeia. Curiosamente, unidades que estavam a ser alimentadas do ponto de vista de homens, recorrendo a pessoas que integraram milícias no Darfur, no conflito que decorre ali há anos, o que diz bem daquilo que são as contradições. Poderíamos falar, por exemplo, da Guarda Costeira Líbia, que a União Europeia e países da União Europeia têm financiado também e treinado como Itália, por exemplo, e fornecendo equipamento, sabendo nós que depois não estão preparadas para cumprir essa função, as ligações que têm inclusivamente ao tráfico e às redes de tráfico de seres humanos, e que têm-se feito. Ou seja, no fundo, a União Europeia procura empurrar o ónus de responsabilidades negativas para outros, mas não se pode furtar a elas. Não esquecemos, no Mediterrâneo, a par da militarização do resgate e salvamento e do patrulhamento que foi efetuada, por exemplo, durante a crise, durante esse ano de 2015, com o acordo da Turquia, com a presença da NATO no mar Egeu para o controle dos fluxos migratórios, se tem reduzido significativamente a capacidade que, aliás, com o alargamento as guardas costeiras nacionais deveriam, as guardas costeiras nacionais, responsabilidades que as guardas costeiras nacionais deveriam assumir e têm vindo a ser limitadas na sua própria capacidade de intervenção nessa matéria, que é o da busca, do resgate e do salvamento de pessoas em perigo. Não esquecemos a criminalização das organizações não governamentais que se estão a substituir às responsabilidades dos Estados. Não esquecemos que, apesar da redução do fluxo migratório desde 2014, e entre 2014 e 2018 morreram quase 18 mil pessoas. Hoje estarão seguramente acima das 18 mil pessoas que morreram, e estes são os números conhecidos, que morreram no Mediterrâneo, tornando no Mediterrâneo a maior vala comum dos tempos recentes. Naturalmente, a União Europeia consolida a sua estratégia de Europa Fortaleza, de encerramento de fronteiras, de empurrar as suas fronteiras para fora do seu território, externalizar as suas fronteiras, de alimentar lógicas contrárias ao direito internacional, como as políticas de retorno para países que sabemos que não são países que possam ser considerados como países de segurança. Aliás, há casos, por exemplo, de envio de crianças para o Afeganistão, que depois são completamente... ficam abandonadas completamente em todo este processo. Há um caso, por exemplo, de devolução, de envio de sudaneses para o Sudão também, por parte do governo italiano, mas nós não podemos desresponsabilizar
atitudes individuais dos governos daquilo que são políticas da própria União Europeia. Não esquecemos, por exemplo, que em julho do ano passado, e já agora com o aval do governo português, se aprovavam plataformas de desembarque para, ao fim e ao cabo, recambiar refugiados que fossem apanhados, resgatados no Mediterrâneo. Os chamados hotspots? Os hotspots já existem, nós chamamos-los quase, alguns deles, campos de concentração, porque pouco mais são do que isso, e não é com leviandade que utilizamos esta expressão, porque se formos, por exemplo, a Mória, na ilha de Lesbos, na Grécia, onde permanecem ainda muitos refugiados desde 2015, vemos as condições deploráveis em que estas pessoas estão, além de estarem detidas, de facto não têm a capacidade sequer na ilha de poder sair daquela prisão, vêm limitadas depois até a sua capacidade de prosseguir com o seu pedido de asilo, e não têm acompanhamento médico, acompanhamento alimentar é deficiente, acompanhamento psicológico muitas vezes. Temos isto em situações de insalubridade, de condições de habitabilidade degradantes para a condição humana. Não esquecemos os muros erigidos. Muitas vezes fala-se dos muros e fala-se do muro de Trump, que já agora não é de Trump, já começou com Bush, foi prosseguido por Obama, e podemos até afirmar que as políticas migratórias de Trump não são assim tão distintas das políticas anteriores de Obama. Obama foi a pessoa que mais deportou, foi o presidente que mais deportou. Às vezes procura-se fazer e naturalmente com todas as críticas que têm que ser feitas à atual administração Obama, mas quase que se procura branquear, de Trump, mas quase que se procura branquear aquilo que foram as políticas anteriores, e nós sobre isso não temos ilusões nenhumas. Os Estados Unidos têm uma política externa e mesmo interna que tem um caminho, e que ultrapassa até as administrações. Mas fala-se muito dos muros nos Estados Unidos, mas não se fala nos muros em Espanha, nos muros na Áustria. Foram construídos mais de 1000 km de muros na Hungria, desde os anos 90. Nos muros na Macedónia e Grécia, na Sérvia, muitos deles porventura financiados até com dinheiros comunitários, e a reboque desta dita ameaça, e a questão das migrações é curioso que tem sido usado como uma das ameaças, a par do terrorismo e da Rússia e da China, tem-se alimentado um conjunto de alterações a um conjunto muito vasto de legislação europeia, que visa condicionar até a própria livre circulação de pessoas no próprio território da União Europeia, ou seja, pondo em causa inclusivamente o espaço Schengen, do qual nós temos sido críticos, mas objetivamente tem havido limitações, têm sido introduções. Aliás, o primeiro país a fechar a sua fronteira interna no espaço Schengen foi a Alemanha em 2016. Não é? E tivemos a questão da França também. Nós, por exemplo, viajamos uma vez por mês para a França, para o Estrasburgo, para a sessão plenária, e o controle de passaportes é efetuado, né, contrariando aquilo que é por causa do estado de emergência feito, por causa de uma série de atentados. Mas tivemos a situação na fronteira a propósito de Calais, por exemplo, também, e todas as medidas restritivas que ali viriam a ser impostas. Aliás, um dos tópicos que trazia a Alice era a questão dos vistos Gold, e também no âmbito dos vistos tem vindo a ser introduzidas, tem vindo a ser feito um caminho de cada vez maiores restrições à possibilidade de obtenção de vistos por parte de países terceiros. Aliás, há pouco tempo foi aprovado no Parlamento Europeu um relatório relacionado com a atribuição de vistos que até inicialmente a diretiva até tinha que ver com vistos de curta duração, que teve um relator português, foi Carlos Coelho, PSD, que foi até vendido, digamos, para o exterior como uma grande vitória no combate aos vistos Gold, quando
não há nenhuma referência no articulado da revisão daquela diretiva aos vistos gold, ou seja, e poderia, se esse fosse o objetivo do relator e se esse fosse o objetivo do Parlamento Europeu, ter acrescentado um artigo especificamente sobre vistos especiais e limitações e restrições aos vistos especiais. Não. O que esta diretiva fez foi alargar as restrições nacionais de países terceiros, a aumentar o nível de controlo através, por exemplo, de reconhecimento facial, de recolha de dados dactilográficos, aumentar os níveis de controle e de restrições à possibilidade de aceder vistos, aumentar os custos, alargar as idades, portanto, entre os 6 e os 70 anos no nível de controle. Sujeita as pessoas a 15 controles de segurança. Dizia-se, por exemplo, um dos argumentários era que, bom, mas em Portugal o cartão do cidadão, as crianças já fazem a recolha da impressão digital desde os 6 anos. Nós estamos a confundir um documento de identificação de um país com um documento temporário de presença num país. Quer dizer, eu se hoje for a um conjunto muito significativo de países, frutos de acordos que são estabelecidos, na maior parte deles, basta-me apresentar o cartão de identidade. Não vou preencher nenhum formulário, não vou colocar a minha impressão digital em lado nenhum, e, portanto, é quase uma lógica de criminalização e de apontar como suspeitos aqueles que são os que vêm do exterior. Com mais, é que, sendo que inicialmente a diretiva reportava vistos de curta duração, o âmbito da alterativa foi alterado para a aplicação destas regras de maior controle, não apenas a vistos de maior duração, mas inclusivamente à concessão de atestados de residência, de autorização de residência nos países. Ou seja, as alterações que estão a ser propostas condicionam inclusivamente os Estados na sua autonomia à aceitação e ao estabelecimento das regras de como aceitam a residência de determinados cidadãos. Nada teve que ver com os vistos gold. Aliás, há apenas uma referência aos vistos gold, salvo erro, na exposição de motivos do autor inicial, que a exposição de motivos é, no fundo, uma declaração de intenções, é um preâmbulo no momento ainda inicial, que depois não tem repercussão nenhuma do ponto de vista da legislação, mas nada teve que ver com o vistos gold, com as restrições aos vistos gold, ou até com com a sua eliminação, como nós temos. Mas esta peça legislativa ainda não está, foi aprovada pelo Parlamento Europeu, mas ainda está no seu processo, ainda precisa de ser aprovada pelo Conselho. É um mandato, exato. Mas sendo aprovada, ela vai ter implicações não só para investidores que querem vir para Portugal ou para outro país qualquer da União Europeia que tenha vistos gold, mas também nas milhares de pessoas indocumentadas que estão em Portugal e que precisam de ser, e que estão à espera de autorização de residência, alguns deles há 2, 3, 4, 5, 6 anos. A nossa análise é que, mais do que portanto, a questão dos vistos gold foi um fediver, e portanto esses continuarão a ter as facilidades que até agora tiveram de ultrapassar restrições. O alvo desta diretiva foi precisamente esses milhares de potenciais trabalhadores, de pessoas que estão à procura de estabilizar a sua vida, ou até a possibilidade de pessoas que nem vêm trabalhar, mas que possam vir apenas para efeitos, por exemplo, turísticos, não é? E, portanto, que tenham justificação para estar em períodos de menor duração no país. Ou seja, criar limitações, criar barreiras, alimentar, mais uma vez, a Europa dos muros e das restrições. E nós temos, não deixa de ser curioso que seja feito um discurso que nos parece absolutamente contraditório e até cínico, quase bipolar, onde se refere tantas vezes a questão das questões demográficas na União Europeia, da necessidade de fazer face ao envelhecimento dos países que integram a União Europeia, com a imigração, ou seja, com a admissão de um conjunto de vários milhares de pessoas para fazer face a esse envelhecimento. O próprio governo disse o ano passado que queria trazer 75 mil pessoas por ano para Portugal. E, simultaneamente,
criam-se fatores cada vez mais restritivos, mais seletivos para limitar esses fluxos migratórios. Ou seja, na prática, aquilo que se está a verificar, como se tem verificado sempre, é a facilitação da admissão de pessoas altamente qualificadas, mas garantindo a alimentação depois do mercado que pede muito baixos salários. Ou seja, é ir selecionar por via, desde logo das formações académicas, profissionais, daqueles que integram, mas já agora não podemos esquecer também que tem havido elementos que levam à condicionalidade também no acesso ao espaço da União Europeia, relacionados, e alguns países têm colocado essa tónica, como por exemplo aspectos raciais, aspectos religiosos. Como assim? E aspectos familiares. Portanto, houve posicionamentos em todo este processo da dinâmica de migrações e, por exemplo, da admissão de pessoas no âmbito daquele mecanismo de recolocação, os tais 160 mil que acabaram por ser só 30 que acabaram mil, por hoje estão depois, 34 mil ao fim de 4 anos de aprovado esse. Portugal, por exemplo, tinha uma perspectiva de 4.700, sensivelmente, a admissão de 4.700 refugiados. A taxa de execução está na casa dos 1.700, 1.800 no máximo, segundo os últimos dados. Centenas de pessoas que saíram também de Portugal. Sabemos que houve centenas de pessoas que saíram, o que não é de estranhar. Repara, muitas das pessoas que procuravam consolidar o seu processo de asilo, inevitavelmente têm como país preferencial de destino países onde tenham uma rede, seja de familiar, seja de pessoas conhecidas. Isso é absolutamente normal. As centenas de milhares de pessoas que saíram de Portugal na década de 60, tal como as 700 mil pessoas que saíram de Portugal desde 2011 até ao ano passado, em fluxos migratórios, porventura não haverá estatísticas, mas não será descabido pensar que muitas delas procuraram redes de contactos, pessoas conhecidas, familiares, e sucede o mesmo até zonas de integração de comunidades portuguesas, por exemplo, não é? E, portanto, é normal que as pessoas não tenham Portugal como destino prioritário. Mas isto para dizer que nesse processo de recolocação sabemos, porventura não de forma oficial, mas oficiosa, que houve, por parte de alguns países, condicionamentos, por exemplo, ao número de pessoas que integravam o agregado familiar, à religião preferencial do requerente de asilo, e também há elementos raciais. As políticas migratórias... Mas é uma opinião sua ou isso é um facto que hoje em dia está comprovado? Não, é o que constatamos naquilo que é a prática e daquilo que são os relatos... O processo tem uma série de entrevistas, o que acha que isso acontece nas entrevistas? Daquilo que são os relatos de muitas organizações com quem estamos em contacto, que acompanham com muita proximidade a questão da admissão e da circulação de refugiados na União Europeia e a resposta a este mecanismo de recolocação em particular. Ou seja, durante o processo de entrevista e de escolha, um dos componentes que existe, seja objetivo ou subjetivo... Não de uma forma, digamos assim, explícita e legal, mas há a percepção de que esses elementos estão em cima da mesa no momento em que se faz a admissão. Aliás, a própria revisão de instrumentos dos mecanismos de asilo na União Europeia tem vindo a criar a seguir um caminho de limitar, reduzir os períodos em que o processo tem que ser resolvido, limitar e restringir inclusivamente a própria reunificação familiar, condicionar a garantia, portanto,
de permanência sobre o estatuto de asilo, às condições em que depois a pessoa está, por exemplo, questões de empregabilidade, etc., no país onde está, contrariando até aquilo que deveriam ser apoios que deveriam ser dados nessa perspectiva de solidariedade, facilitando as políticas de retorno que eu já aqui referia, e mais, fazendo uma espécie de um cadastro de requerentes de asilo, que leva a que, se houver um requerente de asilo que peça uma segunda vez a admissão na integração no sistema de asilo europeu, seja imediatamente rejeitada a sua possibilidade. E, portanto, nós temos vindo a verificar de uma forma muito objetiva cada vez maior condicionalidade e restrições ao asilo e às migrações. Não deixa de ser curioso, já agora, esta questão da dicotomia entre migrantes, entre refugiados e migrantes económicos, diz. Que é uma dicotomia que procura legitimar estas restrições que têm vindo a ser impostas, que procura ofuscar aquilo que são as causas reais que levam a que as pessoas saiam dos seus países. E já agora, nós não podemos esquecer, eu costumo dizer isto muitas vezes quando vou a sessões de esclarecimento, porque é muito fácil alimentar o medo, é muito fácil alimentar o sentimento xenófobo e racista do migrante, do refugiado que nos vem retirar os direitos sociais, que nos vem retirar o trabalho. Olha, quando depois encontramos situações no nosso país, como no Concelho de Odmira, por exemplo, na hortofruticultura, no setor da hortofruticultura, onde encontramos um conjunto muito significativo de pessoas que estão a trabalhar em situações quase de trabalho escravo, e portanto nós não esquecemos que se faz o alimentar destes receios e destes medos para virar as pessoas umas contra as outras, os trabalhadores uns contra os outros, e para alimentar ao mesmo tempo as questões de trabalho, por vezes até escravo, que se tem vindo a multiplicar no nosso país e na União Europeia. Mas nós fazemos sempre este exercício. Nós temos que ter algum cuidado sempre quando atiramos a pedra contra migrantes e refugiados, porque nós não podemos esquecer de onde vimos, o nosso passado. Não podemos esquecer o que levou centenas de milhares de pessoas na década de 60 a fugir do país, a miséria, a fome, as perseguições políticas, a proximidade à guerra colonial. E não podemos esquecer aquilo que foram as centenas de milhares de pessoas que saíram nos últimos anos do país procurando melhores condições económicas. E, portanto, a legitimidade com que alguns possam procurar até condições socioeconómicas na União Europeia, vindos de que país venham, é a mesma legitimidade que levam ainda hoje muitos milhares de portugueses a sair do país à procura de melhores condições sociais e laborais. E as pedras que aqui atirarmos hoje àqueles que venham e àqueles que nós possamos acolher solidariamente, ou até na perspectiva de fazer face a necessidades para o desenvolvimento do país, são as pedras que outros nos podem atirar lá fora. E, portanto, temos que ter sempre esta perspectiva, enfim, e até lembrar as questões do próprio, uma visão mais humanista e mais solidária das migrações. Falando novamente dos vistos gold, este janeiro a Comissão Europeia lançou um relatório sobre os vistos gold. A Comissária de Justiça da União Europeia, Vera Jourová, publicou um tweet nesta altura em que diz: o relatório é muito factual. No que toca aos esquemas de passaportes gold, identificámos riscos relacionados com a segurança, lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal, e temos preocupações sobre o controle e a falta de transparência destes mecanismos. Que relevância é que teve este relatório nesta altura? Absolutamente nenhum, porque não teve consequências práticas nenhumas, não é? Nós podemos ter todos os relatórios que queiramos de identificação de realidades com as mais concretas e verdadeiras observações. Se depois não se traduzir essa análise em medidas práticas,
então estamos só a fazer um ato de ilusionismo para enganar as pessoas. Seria muito fácil, por exemplo, falou-se aí da evasão fiscal, seria muito fácil, e já agora isto não depende até em exclusivo de medidas tomadas no plano da União Europeia. Não é exigível que haja uma diretiva da União Europeia para acabar com, ou uma diretiva, ou um regulamento, o que seja, para acabar com os offshores em território europeu. Basta, por exemplo, que os países individualmente tomem medidas para pôr termo àquilo que são os seus próprios offshores ou para condicionar aquilo que seja o desvio de dinheiros de empresas a laborar no seu próprio território para essas offshores. Nós sabemos, por exemplo, como várias empresas do setor da distribuição em Portugal evitam o pagamento de quantidades muito significativas de impostos em Portugal, tendo uma sede na Holanda, por exemplo. Isso é conhecido. Era impossível o governo português tomar medidas para exigir que as receitas geradas em Portugal fossem taxadas em Portugal. Não, basta vontade política. Portanto, muitas vezes estas questões alimentam uma discussão em que se parece que está muito a fazer, ou às vezes procede-se e faz uma muito elaborada discussão em torno de uma pretensa revisão de uma qualquer diretiva ou de um qualquer regulamento, em que, na prática, o resultado final é que tudo mudou para que tudo fique na mesma. E muitas vezes temos essa percepção e essa... Portanto, acha que isto não quer dizer que a Comissão Europeia está a pedir aos Estados-membros para acabarem com os vistos gold? Ou está a pedir ao Parlamento e ao Conselho que façam esforços para acabar com os vistos gold? Essa prática está aí a demonstrar que nem a Comissão Europeia tomou nenhuma medida nesse sentido prático, com uma proposta qualquer. Nem que é a Comissão Europeia que tem que propor legislação, não é? No contexto da União Europeia, a Comissão Europeia ou o Conselho. Tem essa capacidade. Mas não o Parlamento Europeu. Mas não o Parlamento Europeu. Mas nem de um lado nem do outro essa medida tem sido tomada, e os próprios Estados não têm estado a tomar. Portanto, muitas vezes há uma retórica em torno do debate da fraude e da evasão fiscal e da elisão fiscal também, que é uma outra forma de fugir ao pagamento de impostos, e na prática depois não são tomadas medidas. Portanto, não lhe surpreende que o Secretário de Estado da Internacionalização, o Eurico Brilhante Dias, tenha dito em março que o Governo vai manter os vistos gold? Não surpreende. Tem sido o posicionamento do Partido Socialista, como aliás do PSD e CDS. Portanto, nenhum destes três partidos que têm tido responsabilidades governativas, que criaram os vistos gold, tomaram alguma medida no sentido de eliminar este instrumento. O PCP tem sido crítico, como conhece, tem defendido o fim deste instrumento. Mas o PCP defende o fim dele ou repensá-lo, mudá-lo, para que exista outra maneira de fazer isso? Entendemos que não justifica a existência deste instrumento. A própria lei de estrangeiros já pressupõe no artigo 123 que um investidor tem autorização de residência a partir de um artigo excepcional. Não deve ser tomado como qualquer outro cidadão que peça residência em Portugal, e muito menos deve ser isso tomado como um incentivo a um aparente investimento no nosso país, que na prática o que vai redundar é na facilitação do acesso ao nosso país, não para promover o desenvolvimento nacional e para criar mais riqueza no nosso país, mas para facilitar a saída de riqueza do nosso país gerada dentro do nosso próprio território. E, portanto, naturalmente não podemos estar a acompanhar com esta prática. Há outras formas de promover a cativação, entre aspas, de investimento estrangeiro que não esta. Obrigado.